Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Bem-vindo ao meu canal sobre cabeamento estruturado e data centers. Hoje nós falaremos sobre a publicação de uma norma nova brasileira que é a NBR 16869, parte 2. É uma norma muito importante porque ela fala dos testes no cabeamento óptico instalado. Nós não tínhamos antes uma norma que especificava os testes, nem as ferramentas, nem os procedimentos para links ópticos já instalados. As normas que já existiam eram normas que davam os testes, os ensaios para os componentes do link óptico, por exemplo, teste da fibra óptica, teste de conectores. Mas um link instalado ele é muito mais do que isso. Quando você instala um link, você passa a fibra, você traciona ela, você passa por curvas, passa pela infraestrutura, depois coloca emendas como fusões, coloca conectores, faz conexões cruzadas utilizando patchcords, e aí quer testar tudo isso para saber se o desempenho continua bom. E é justamente aí que entra essa norma, a 16869-2. Ela especifica técnicas, ferramentas para testar isso. Mas antes de falar sobre esses detalhes, vamos falar um pouquinho sobre a norma em si. Ela foi publicada há pouco tempo, eu estou gravando esse vídeo aqui no comecinho de maio, ela foi publicada em 12 de abril de 2021, faz menos de um mês. Ela custa apenas R$ 234,70, é uma norma barata se você for comparar com normas internacionais, da ISO, da ANSI, por exemplo. Tem 65 páginas, está aqui uma foto da capa dela. Eu vou deixar aqui na descrição link para o catálogo da BNT, onde você pode adquirir essa norma. Não, eu não tenho comissão na venda dessa norma, eu trabalho numa comissão de estudo que trabalhou na criação dessa norma. A gente faz um trabalho voluntário, eu estou apenas divulgando aqui para que todos conheçam essa norma e, se puderem, compre ela, porque se você faz projetos, instalação e principalmente certificação de links ópticos para redes estruturadas, é muito interessante, você vai ter bastante informação útil ali. Essa norma ela é baseada numa norma internacional, a ISO IEC 14763-3, que é a norma internacional que fala justamente sobre os testes do cabeamento óptico instalado. A gente fez aqui na nossa comissão de estudos uma versão brasileira, uma versão compatibilizada com a nossa realidade, com as nossas normas que temos aqui de cabeamento e outras. A comissão de estudo que foi responsável por essa norma nova é a CE 003-046-005. É uma comissão que eu participo de vez em quando, não é o tempo todo. Como eu falei, é um trabalho voluntário, então a gente vai quando consegue. Então tem várias pessoas lá bastante competentes, bastante profissionais, com bastante conhecimento, que pegaram essa norma internacional, juntaram com outras, juntaram com normas nacionais, traduzimos, alteramos e deixamos a norma redondinha para uso aqui no Brasil, para essa finalidade, que é testar um cabeamento óptico instalado. Do que trata essa norma? Esse vídeo vai dizer basicamente os tópicos principais dessa norma, não vou entrar em detalhes, talvez, se vocês quiserem, a gente pode fazer vídeos específicos de cada pedaço dessa norma, de cada técnica que ela fala, mas nesse vídeo vamos falar das generalidades, do que trata essa norma. Bom, ela trata de equipamentos e ferramentas principais que você precisa para fazer esse teste no cabeamento. LSPM ou TDR, microscópio e materiais de limpeza. O LSPM, para quem não sabe, é o que a gente popularmente conhece como Power Meter. LSPM é uma sigla em inglês que significa Light Source, ou seja, a fonte de luz, e PM é o Power Meter. E sempre existe um kit com esses dois equipamentos. Todo Power Meter vai precisar de uma fonte de luz no outro lado para que você injete a luz no cabeamento óptico para que o Power Meter do outro lado possa medir quanto de luz chegou. Então, essa norma vai definir que tipo de equipamento que você precisa para o teste. Então, o Power Meter, o LSPM é um deles, o TDR é outro deles, que vai fazer outros tipos de teste, o microscópio para inspeção e os kits de limpeza apropriados para fibra óptica, para você limpar os conectores, por exemplo. Que procedimentos são definidos e explicados nessa norma? Um deles é a inspeção e limpeza. Você tem que inspecionar alguns componentes da fibra óptica, inspecionar a instalação, inspecionar os próprios equipamentos de teste e, se, por exemplo, os conectores estiverem sujos em suas faces, você tem que limpar. Então, esses procedimentos são definidos na norma. É claro que a norma vai definir também como você mede o link.
e de duas maneiras: a medição do link como um todo, instalado, né, o desempenho dele completo, e uma outra medição, que é a medição dos componentes, pedaços desse link. A gente vai ver daqui a pouquinho em detalhes o que são essas medições. Bom, para o LSPM, que é o Power Meter, são definidos os procedimentos para você fazer o teste da atenuação do link como um todo, ou o pessoal também chama de perda do link inteiro, e também há procedimento para determinar a perda apenas de um patch cord óptico, ou de um cordão óptico. Quando a gente utiliza o OTDR, a norma vai definir procedimentos para fazer também um teste da atenuação do link inteiro, mas também há procedimentos para você verificar o desempenho de componentes individuais, como por exemplo o conector, uma emenda, um pedaço de fibra. E aí que entra os procedimentos para esses componentes, ou seja, atenuação de um componente, perda de retorno nas conexões e comprimento de segmentos. Então esses são os testes que com o TDR você pode fazer em apenas trechos ou componentes individuais do seu link óptico. E também a norma, como já falei, vai dar procedimentos para você fazer inspeção. Você tem que inspecionar a face do conector para ver se ela está limpa, se ela não está riscada, se ela está apta a fazer a conexão. Mas também você tem que inspecionar a continuidade do link para saber se a fibra óptica chega efetivamente de um lado até o outro sem quebras. Você tem que checar a polaridade, então não basta você saber se chegou a fibra do outro lado, mas você tem que saber se está chegando nos conectores corretos, se não houve inversão no meio do caminho. Checar o comprimento do link e também as dimensões do núcleo da fibra que você está utilizando. Não é uma boa ideia você misturar núcleos diferentes no mesmo link. Então esses são os procedimentos que são detalhados na norma de acordo com o equipamento que você está utilizando no momento. Um outro aspecto importante que essa norma cobre, especificamente sobre o Power Meter, que é o LSPM, é que são os métodos de referência para você fazer antes da medição da atenuação do link. O pessoal não tem muito conhecimento de como fazer essa referência, utiliza às vezes recomendações de fabricantes ou normas internacionais. Agora temos na norma nacional os métodos de referência. São 4. Essa norma define os 4 tipos, os 4 existentes na norma internacional. O método de um cordão, 2 cordões, 3 cordões e de cordão de equipamento. No final das contas, o teste da atenuação do link é sempre igual. Sempre você vai ter o Power Meter de um lado, a fonte de luz do outro, e conectar esses equipamentos ao link a ser testado com cordões apropriados de teste. A diferença entre esses métodos de referência é justamente o que você quer incluir desse link final a ser testado. Se você quer incluir ambas as extremidades, as conexões que existem em ambas as extremidades, apenas uma ou nenhuma delas. Tá? Então essa é a grande diferença. O que você vai incluir na medição da atenuação total do link? Dependendo do que você quer incluir nas extremidades, você tem um método diferente de referência a ser realizado. E essa norma explica direitinho, com desenhos inclusive, como é que são esses 4 métodos e para que serve cada um deles. Outros tópicos que são também bastante relevantes que tem nessa norma são, por exemplo, procedimentos de calibração, explicando que você deve calibrar os equipamentos todos antes de realizar os testes. Os aspectos com relação à documentação, você deve documentar o link que você está testando, que tipos de informações são importantes você documentar. As fibras de lançamento vão definir que tipos de fibras de lançamento devem ser utilizadas quando eu utilizo tanto o Power Meter quanto o TDR. E finalmente, temos um tópico que está no anexo, que é um exemplo de como é que se faz o cálculo do balanço de perda. Isso é muito importante, porque nessa norma, como já falamos, ela define como fazer o teste de atenuação do link, seja com o Power Meter ou com o TDR, mas eu tenho que comparar esse número com alguma coisa para saber se o link está correto, se está funcional, se está de acordo com o projeto. E esse valor com o qual eu tenho que comparar o resultado do teste é justamente o cálculo do balanço de perda. Então na norma você tem exemplos de como é que se calcula isso. Eu vou deixar aqui também um vídeo meu falando sobre esse cálculo e vou deixar aqui na descrição o link para uma calculadora online que eu tenho no meu site para você utilizar para fazer o balanço de perda do seu link, do link que você vai testar. Você coloca ali os dados do link e ele te faz o cálculo para você. Tá? Essa calculadora está com o link aqui na descrição. Bom, e para complementar as informações sobre esses tópicos todos que a gente falou, eu vou deixar uns links aqui sobre
alguns vídeos que eu tenho aqui no meu canal que podem complementar, como por exemplo, um vídeo sobre os principais testes que a gente tem que fazer em links de fibra ótica, um outro vídeo sobre os eventos principais que a gente tem na hora de analisar um traçado de OTDR e, como eu já falei, vou deixar o link para a minha calculadora online gratuita de balanço de perda ótica. Ok? Então é isso, você tem meu e-mail aqui na tela, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, dá um like, compartilhe com os colegas e é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!